Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para vocês, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas, Vera. Bom, tá rolando aí aquela conversa, Vera, sobre conversa que envolveria governo federal, executivo, legislativo, Supremo, para reduzir a pena dos envolvidos lá no 8 de janeiro. Primeira coisa, faz sentido isso? Segundo, o pessoal lá do Supremo está gostando, Vera? Pois é, faz tempo, né, que se tem ensaios dessa tentativa de acordo. Primeiro começou com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que tentou algumas conversas nas quais ele tentou, inclusive, envolver o executivo. A ministra Gleisi deu algumas declarações que caíram mal lá no Supremo, foram respondidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes também veio a público, primeiro num evento lá em Harvard, e depois numa entrevista para clarificar o que aconteceu no 8 de janeiro, numa tentativa de mostrar que, olha, não é bem assim, não é que foi uma coisa banal, uma coisa de alguns desavisados, foi uma coisa grave, com profundas consequências. E agora a gente está vivendo uma espécie de fase 2 dessa tentativa de acordo, em que eu diria, Sardenberg, que colocaram alguns dos adultos ali na sala, os peixes graúdos, né? Começar que a coisa migrou do Salão Verde para o Salão Azul no comando, na urdidura da coisa, e passou a ser capitaneada pelo Senado, pela dupla Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, e Rodrigo Pacheco, que é o seu antecessor. O Alcolumbre na concepção política ali, né? Chamando as pessoas para conversar, tentando convencer de que seria o melhor caminho. E ele acionou o Rodrigo Pacheco, que é seu aliado de primeira hora e sempre, para ser quem vai dar a conformação jurídica, né? Vai dar a cara, vai redigir essa proposta de acordo. A gente sabe que o Pacheco, no tempo em que ocupou a presidência do Senado, teve muito esse papel de buscar ali consensos jurídicos para problemas complexos, para problemas que pareciam insolúveis, inclusive redigindo propostas, projetos, fez isso na renegociação da dívida dos estados, em alguns outros momentos críticos. Então, está nesse pé. Tem a simpatia de um setor do Supremo, mas resta saber se tem a anuência do ministro Alexandre de Moraes e do seu grupo mais próximo. E por que isso é relevante? Porque até aqui o Supremo tem se mostrado majoritariamente em consonância com as teses do ministro Alexandre, tanto no caso do 8 de janeiro, quanto nos outros inquéritos e processos que são relatados por ele. Deixá-lo sozinho, numa posição minoritária, numa posição fragilizada, em que parecesse que estão revendo decisões dele, revendo procedimentos dele, não acredito que o Supremo faria agora. Nem é do feitio do Barroso. Barroso tem sido muito firme ali no endosso às questões do Alexandre, e eu acho que o ministro Gilmar, o ministro Dino, esses que formam ali o núcleo duro da ala mais fechada com o Alexandre de Moraes, deixariam que isso acontecesse. O Fachin, que foi ali muito parceiro dele na questão do TSE, a ministra Carmen, que tem se mostrado também bem dura com todo mundo que tenta minimizar o 8 de janeiro. Então tem esse núcleo ali mais linha dura na questão do golpismo, que tem de ser efetivamente convencido. Para todo mundo que eu pergunto se o Alexandre de Moraes saiu daquela posição absolutamente inflexível que ele tinha em relação a qualquer tentativa, até de dosimetria de penas, ninguém consegue me dar garantia. O ministro também está meio fechado em copas, tem sido difícil sondar o humor dele. Os ministros mais próximos parecem reticentes ainda em relação a isso. Mas tem alguns sinais no horizonte. Por exemplo, o fato de que ele próprio, Alexandre de Moraes, começou a decretar prisão domiciliar de alguns desses presos, aqueles que tiveram uma participação
mais lateral no esquema. Então, eu acho que essa é a chave para a gente entender se vai realmente sair alguma coisa. Se o ministro Alexandre vai ser trazido para esse acordo e em que bases, em que termos, para não deixá-lo, para não deixar transparecer que ele obteve uma derrota, porque isso ele não gosta, a gente sabe muito bem, Uhum. ou não, ou se ele vai fincar o pé e ficar onde ele sempre esteve. Tá certo. Bom, o assunto ainda em andamento e uma das saídas seria a preparação de um projeto de lei que facilitasse a redução de penas, né? Ele faria ali algumas atenuações nas penas para quem comete crimes em bando, sem nenhuma capacidade de planejamento, de concepção, Isso. de arquitetura desses planos. Os executores, e quando isso é feito ali numa turba, num bando, teriam penas menores. E aí a gente vai pensar, mas a lei pode retroagir? Quando é para beneficiar, ela pode retroagir. Então, essa seria a chave jurídica nessa minuta que está sendo redigida pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.